Outros ficam pensando se é correto enfeitar a árvore, ou se é correto fazer troca de presentes, ou mesmo se é correto enfeitarmos a casa com desenhos do Papai Noel, o tal do Nicolau na história. Mas se nós pararmos para refletirmos, irmãos, todos esses temas, essas coisas que alguns YouTubers estão aí brincando, né? Outros dizendo que é pecado usar esses símbolos. Se nós realmente pararmos e meditarmos, na realidade tudo isso não passa de um grande desfoque, né? Um desfoque daquilo que realmente deve ocupar nossas mentes. E já foi aqui ministrado desde o início do culto, né? O que é realmente Natal e o que deve realmente ocupar os nossos pensamentos. O Natal é o nascimento do nosso Salvador. Isso é um Natal. Então, presente, árvore, Papai Noel, se a data certa é essa ou não, isso não deve ocupar os nossos pensamentos. Não é isso que nós devemos estar meditando. Natal quer dizer nascimento. Nós não podemos nos prender à data. A tradição já escolheu uma data. A tradição cristã escolheu o dia 25. E nós comemoramos. É o dia que nós escolhemos para comemorar. E é isso que nós estamos fazendo aqui esta noite. Comemorando. E comemorando o que, pastor? O nascimento do Filho de Deus entre os homens. Isso é algo impressionante. Ontem e hoje é um dia, meus irmãos, que nós temos gratidão. É um dia a qual nós devemos meditar na importância, no quão impactante é Deus se fazer homem e estar no nosso meio. Isso é Natal. Isso é a beleza do Natal. É Deus se fazer homem. O que eu devo sentir? Gratidão. Ontem e hoje é um dia de gratidão. É um dia de alegria. Por quê, pastor? Porque Deus nos provou que Ele tanto nos amou, que enviou seu Filho unigênito para nascer e estar entre nós. Estar entre nós, para nos salvar dos nossos pecados. E isso é Natal. Então eu quero convidar você hoje a meditar, em poucas palavras comigo, neste momento, a história do nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 2. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Todos encontraram? Amém, irmãos? Nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi à cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor
apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. 20 versículos que contam a história do nascimento do nosso Salvador. 20 versículos que narram o verdadeiro Natal. Podia que os levitas, se puderem me dar uma força em relação ao que está acontecendo aqui, eu agradeço. Esses 20 versículos, meus irmãos, eles nos mostram uma história impressionante. Algo que poderia ser tido por ateus como ficção, pelas coisas que acontecem aqui nessa história. Mas aqui é um fato. Isso aconteceu. E isso aqui mudou todo o rumo da história. Todo o rumo da história. A história hoje é contada em seu tempo como antes ou depois de Cristo. Isso impactou a humanidade. O que nós temos aqui é um relato real. O texto que nós lemos diz que César Augusto, o imperador da vez, resolveu fazer um censo. Esse censo poderia ser feito através do sexo, da cidade, da idade. Era uma espécie de contagem. Para quê, pastor? Para saber o tamanho do exército de Roma? Não. Para tributar, na verdade. Na verdade, era para saber quanta gente tinha e quanto imposto poderia se movimentar. Uma questão monetária, uma questão de dinheiro, para poder fazer com que Roma crescesse cada vez mais. E naquele meio está José e está Maria. Maria, como nós dizemos, estava com o bucho nas goelas. Estava a pouco para ter um menino. E a ordem vem, o decreto vem, e José tem que sair da Galileia e partir para a sua terra natal, que é Belém, na Judéia. E eles seguem viagem, e ao chegarem em Belém, eles têm uma surpresa: não há mais vaga. Os hotéis estão cheios, as hospedagens estão lotadas. Então ele tem que ali desenrolar, né? Onde é que a gente vai ficar? A gente vai ficar no relento? A gente vai ficar à luz da lua? Não, eles encontram no estábulo. E ali no estábulo, Maria dá à luz o seu filho primogênito. Ali no estábulo, Maria dá à luz Jesus Cristo, o seu filho, o Salvador. O Salvador. E ela pega aquela criança numa berço, ela coloca num estábulo. Um lugar onde se coloca alimento para animais. O rei do universo, o Senhor das estrelas, o Senhor de tudo. Aquele que detém de toda a glória e de toda a riqueza. Aquele que criou as riquezas. Opta
por nascer num estábulo. Opta por ser colocado numa manjedoura. E só isso já fala muito com o cristianismo atual, né? Só isso já fala muito com aquilo que os cristãos desejam em nossa época. O nosso Salvador veio de maneira humilde. E enquanto tudo aquilo acontecia, havia alguns pastores ali na redondeza. E eles estavam ali cuidando do seu rebanho, quando que aparece um ser maravilhoso, aparece um anjo ali, e a glória do Senhor acompanha aquele ser, de maneira que aqueles pastores ficam aterrorizados. Aquilo é demais para a estrutura deles. E os anjos têm que acalmá-los. Calmem. Tenham calma. Eu não vim para guerrear, mas eu vim para trazer boas novas. E aqui nós temos o início do Evangelho sendo pregado. As boas novas. Eu tenho uma mensagem de alegria aqui para vocês. Eu estou aqui para dizer para vocês que a pouca distância daqui, aquele que vocês esperam durante séculos, aquele que Moisés falou, aquele que Abraão falou, aquele que o salmista Davi descreveu através de símbolos em alguns salmos, esse rapaz a qual vocês têm esperança que um dia venha, é hoje, foi hoje, há pouco tempo, dentro de poucos minutos, ele acaba de vir à terra e ele está a pouca distância de vocês. Essa é uma ótima mensagem. É a melhor mensagem da humanidade. Deus veio à terra. O Filho de Deus nasceu. Esse é o Natal. Esse é o Natal. E o texto diz que naquele momento apareceu um exército de anjos. E aquela mensagem era tão maravilhosa. Aquela mensagem era tão alegre que nem os próprios anjos se conteram. E o que eles fizeram? Eles cantaram um cântico. Eles desenvolveram ali um louvor. Eles glorificaram a Deus pelo que estava acontecendo ali. Na cidade de Davi, em Belém, nasceu o Salvador. E eles louvavam dizendo: a glória de Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quais Ele concede o seu favor. Que visão incrível, irmãos. Que visão incrível. E logo que aqueles anjos desaparecem, aqueles pastores olham um para o outro e dizem assim: a gente tem que comprovar isso. A gente tem que testemunhar isso. Eles disseram que está em Belém. Pô, vamos lá. E rapidamente eles se dirigem a Belém. Eles se encontram no estábulo. E lá está a criança, em volta de panos, deitado numa manjedoura. E o texto diz que eles estavam tão impactados com a visão que eles tiveram, com aquilo que os anjos tinham informado para eles, que eles começam logo a transmitir para Maria, para José e para aqueles que estão ali ao redor. Eles começam a transmitir a informação. E nós temos ali o Evangelho sendo propagado, mais uma vez, a Boa Nova sendo propagada mais uma vez. E Maria está quieta, escutando aquilo e refletindo, escutando aquilo e meditando. E é justamente isso, meus irmãos, que eu quero fazer com vocês hoje. Eu quero meditar, eu quero convidar você a meditar na importância que é o Natal para o cristão. Na importância que é o Natal para mim e para você. Em que Maria refletiu no coração? Maria estava descansando. Ela teve um parto ali, um parto normal, ela estava descansando. E ao descansar de ter aquela criança, ela está com os olhos na manjedoura. Ela está aqui deitada, descansando e com os seus olhos fitos na manjedoura. O filho dela está deitado numa manjedoura. E enquanto ela olha para a manjedoura, os pastores impactados e entusiasmados estão falando a história. Aqueles 3 pastores estão falando: rapaz, a gente viu centenas de anjos, e foi um negócio impressionante. E eles começaram a
meia calada, olhava para a criança e escutava toda aquela conversação e meditava no coração. Meditava no coração. Imagine aí você que é mãe. Imagine você que é mãe. Seu filho nasceu, seu filho é o Messias, o seu filho é o prometido, o seu filho é o Cristo, o seu filho é aquele cujas tem mais de 300 profecias no Antigo Testamento somente a respeito dele. E está todo mundo falando, agora chega 3 estranhos que diz que teve uma visão de centenas de anjos louvando e dizendo que aquela criança agora está com os olhos fitos, é o Salvador, o Filho de Deus. Isso é Natal. Essa é a profundidade do Natal. É para essa história que os olhos do cristão têm que ser voltados. É para esse momento que as nossas meditações têm que ser levadas. Nós temos que cair na real, na profundidade que é isso, meus irmãos. Nós estamos falando de um Deus que se fez homem. Isso é Natal. Isso é Natal. Essas são as boas novas. O Messias nasceu depois de tantas profecias, depois de tantas promessas. O Messias, enfim, veio à terra. Isso é Natal. Nós cristãos temos que tomar cuidado para que isso não se perca. Porque estão tentando tirar do nosso foco isso. Estão tentando tirar da nossa lembrança o que é realmente o Natal, o que significa, qual é a história dele. Estão tentando tirar da nossa mente. Ontem eu estive visitando a minha família, ali no Conjunto Tasso de Alessade. E depois de cear com os meus pais e com as minhas irmãs, eu sentei com meu pai lá fora um momento na calçada para conversar com ele. E ele me disse assim: meu filho, eu estou percebendo que o Natal está se acabando. Meu pai nem é crente. Meu filho, eu estou percebendo que o Natal está se acabando. E pela ótica mais natural, né? Você não vê as coisas mais tão enfeitadas assim. Né? E as pessoas parecem que é mais um motivo para beber. Querem apenas mais um motivo para encher a cara. Que é apenas mais um motivo para curtir, para virar à noite, para fazer zoada. Eu olhei para o meu pai e disse assim: pai, os únicos que vão levar o Natal da maneira correta até o fim serão os cristãos. Escute, estou lhe dizendo, pai, que serão apenas os verdadeiros cristãos. Os cristãos meia boca, que louvam a Deus apenas com bater de dentes, que dizem que servem a Deus, mas não servem, esses irão no mesmo curso do mundo. E o Natal será outro Natal. Não um cristão. Não isso aqui, ó. Não isso aqui, ó. Outro Natal. Algo estranho para Deus. Algo que não faz parte de Deus. Eu vou provar. Isso já acontece, já está acontecendo. Para muitos, nesta época, tem um clima mórbido. Sim ou não? Para muitos, nesta época, o clima é de tristeza. Há algo, há uma mornidão no ar. As pessoas sentam sozinhas e começam a serem levadas com seus pensamentos em tristeza, em reflexões tristonhas, reflexões de perdição, reflexões de perdas ou de sonhos não alcançados. Para muitos, essa época do ano, o mês de dezembro, é um mês triste. É um mês triste. Mas sabe por quê? Porque não é o verdadeiro Natal. Porque não tem que ser triste. Essa não é a mensagem dos anjos. Os anjos apareceram para os 3 pastores e disseram assim: olha, eu tenho más notícias para vocês. É isso que o texto diz? É isso que o texto diz, irmãos? Não. Nenhum anjo apareceu para os 3 pastores. Será que é 3? Falei heresia, será? Apareceu para os pastores. Foi mais de um.
e disse: olha, eu tenho boas novas para vocês. Boas novas de alegria. Então aí diz, um cristão comemorar o Natal, se é que posso dizer comemorar, triste. Triste. Não. As boas novas que nos vêm, boas novas de alegria. Alegria por quê, pastor? Porque quem nasceu foi o Filho de Deus. Alegria porque se cumpriu a profecia. Alegria porque aquilo que Deus prometeu aos nossos antepassados se cumpriu. Ele veio ao mundo. As pessoas estão tristes aí por quê? Porque não conhecem a Jesus. Não sabem o que significa realmente o nascimento dessa criança. O Natal criado pelos homens realmente é mórbido. É economicamente desigual. É ilusório. É até apregoado uma certa solidariedade, mas é momentânea. Sentimentos restritos há apenas alguns dias e depois tudo volta ao normal. O Natal secular é assim. Ele é econômico. Ele é consumista. Ele fala de dinheiro. Ele fala de um gordinho vestido de vermelho. Ele fala de renas voando. Renas nem asa tem. É ilusório. Só tem a ver com dinheiro. Pastor, mas também tem solidariedade. Tem, mas é solidariedade momentânea. É apenas uma breve anestesia no próprio coração orgulhoso. É um ano, são 11 meses. 11 meses agindo como uma pessoa egoísta, lutando pelas próprias necessidades apenas, lutando apenas pelos próprios sonhos. São 11 meses agindo de maneira violenta, de maneira injusta. Para quê? Apenas para conquistar, apenas para ter. De maneira puramente egocêntrica, sem se importar e passando até por cima do próximo. 11 meses tendo esse tipo de vida. Para no Natal, simplesmente no Natal, tem momentos de solidariedade. Ei, isso não é o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal, o Natal do crente, o Natal bíblico, é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual transforma a vida do homem. Essa transformação não está registrada apenas há 31 dias do mês de dezembro, não. Essa transformação é para o ano inteiro, até os séculos dos séculos. O Natal é a chegada de um Deus Todo-Poderoso para nos libertar do cativeiro do pecado. Esse é o Natal. Meditar na importância do nascimento dessa criança deve encher o meu coração de gozo. Esse é o Natal. O Natal de Deus são boas novas de alegria. Alegria. Meu irmão, se você tem sido iludido pelo pensamento secular, de que esse momento do ano é um momento realmente tristonho, mórbido, repreende isso, meu filho, quem nasceu foi o teu Deus. Não aceita isso não, quem nasceu foi o Cristo, o Salvador da tua alma. Essa informação deve gerar em nós alegria, uma alegria diferente do mundo. Isso é tão impactante que impacta até os anjos. Primeiro apareceu só um. Aí quando esse um deu a informação, depois apareceu um exército. E o gozo celestial é tão grande que os anjos começam a cantar. Como quem está impressionado com aquilo. O Deus se materializando e se mostrando humilde no estábulo. Ei, meu irmão, o Natal ele tem que impactar a minha vida e a sua.
O Natal tem que mexer com os nossos entendimentos. O Natal tem que transformar o nosso coração. Tem nada a ver com roupa. Tem nada a ver com comida. Tem nada a ver com o velhinho Noel ou o Santo Nicolau. Tem nada a ver com a Saturnália. Tem nada a ver com nada disso. Só tem a ver com o nosso Salvador. Esse culto aqui tem que ser um culto de gratidão. Porque esse menino se apresentou para você. Esse menino nasceu para você. As boas novas de alegria a todos aqueles a qual o Senhor derramou no seu favor. Sabe o que é isso? É graça. Graça! É o favor imerecido de Deus. Essa é a mensagem propagada pelos anjos. Glória a Deus nas alturas e paz entre os homens da terra, a qual o Senhor lhe fez favor. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. O canto dos anjos. É impressionante ver esses anjos se regozijando naquela informação. É incrível. Muitas vezes, irmãos, nós, diferente de nós, né? Claro, os anjos, eles cantam aquilo que eles têm absoluta certeza que é verdade. Os anjos, eles ministram um louvor diante de Deus, porque eles constatam Deus e eles sabem que Deus é tudo aquilo que eles estão vendo e tudo aquilo que eles estão escutando. Eles têm plena fé nisso, plena certeza nisso. Eles não são como nós. Na grande parte das vezes, quando nós estamos louvando, nós louvamos mais por aquilo que nós sentimos. Nós somos seres sensoriais. E muitas vezes a melodia, ou até mesmo se a letra for linda, for bonita, muitas vezes nós temos prazer em cantar daquela maneira, escutar a letra e acompanhar a letra. Às vezes fazemos isso mais para desejar aquilo que estamos sentindo do que para falar realmente a verdade a respeito dele. Ah, Jesus! Meu irmão, esse exército de anjos, eles não estão louvando a boca fora. Eles estão falando da verdade do Senhor dele. Eles estão proclamando a verdade do Deus que eles servem. É impressionante. Eles se regozijam. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede seu favor. Neste pequeno estrofe está a menção da graça. Graça de Deus sobre nós. Deus nos fez um maravilhoso favor, meus irmãos. Um maravilhoso favor. Ele enviou o seu Filho. Ele cumpriu uma promessa de redenção antiga. A primeira família. A primeira família fez besteira na terra. E diante dessa besteira, em um dos castigos, em um dos carãos de Deus, o Senhor faz uma promessa. Ele olha para a mulher e diz: olha, da tua descendência virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Lá no princípio, ele nos faz essa promessa. Irmãos, nós estamos todos na condição de escravos pelo poder da antiga serpente. Nós estávamos todos na condição de escravos pelo poder da antiga serpente. E quem é a antiga serpente? É o príncipe desse mundo. E quem é o príncipe desse mundo? O diabo. O homem sem Deus, o homem sem Cristo, o homem que não é lavado pelo sangue do Cordeiro, o homem que não tem uma vida pautada na sua palavra, o homem que não segue as leis e os decretos do Senhor, o homem que não vive aquilo que prega ou aquilo que critica. Muita gente só critica, né? Mas ele mesmo em si não faz. Ei,
críticas corretas, sem uma vida correta naquilo que é criticado, também é merecedor do inferno. Também. Deus odeia hipócritas. Deus pegou pesado com os hipócritas da sua época. Ei, as pessoas que não têm a Cristo, elas vivem uma maldição antiga. Elas são dominadas pela antiga serpente. Mas quando Jesus nasceu lá em Belém, na época do recenseamento de Cláudio Augusto, do César, de César Augusto, naquela época ali, quando Jesus nasceu lá em Belém, num estábulo, e foi colocado numa manjedoura, aquele momento ali é o momento da profecia. Olha, chegou finalmente aquele que deve nascer, que deveria nascer, e é esse menino, esse rapaz, tem toda a autoridade para pisar na cabeça daquele que nos governa. Essa criança está sobre ele todos os governos dos céus e na terra e debaixo da terra. Essa criança é o imperador dos imperadores. Ela é o Quírios, ela é o Senhor. César é nada diante desse menino. Isso é o Natal. São essas meditações que você tem que ter, meu querido. São esses pensamentos que você tem que ter. Antes você era escravo do pecado, mas por causa do nascimento dessa criança, hoje você é livre. Por causa do Natal, hoje você é livre. Hoje você é salvo. A partir de hoje você pode passar pelos portões celestes. Você entende isso? Você entende isso? Ele finalmente veio. Jesus já adulto, certa vez disse assim: Abraão desejou ver esse dia. Jesus já adulto, em uma de suas discussões, em um dos seus confrontos de ideias, Jesus disse: ei, eu sou antes de Abraão. E Abraão desejou ver esse dia. Ei, meus irmãos, nós nascemos depois dessa época. Ele já veio. Ele nasceu. Ele cresceu. Ele caminhou entre nós. E ele deu a vida pelos seus filhos. Ele deu a vida pelos seus filhos. Natal é o nascimento do Filho de Deus, que nos libertou do cativeiro de Satanás, que nos mostrou o caminho da luz e nos fez luz. Isso é Natal. Já vou acabar. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim: embora sendo Deus, não se considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tomando a semelhança dos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu. Ei, todo joelho no céu é celeste. Todo joelho no céu é santo, é santíssimo. Todo joelho no céu é perfeito. Todo joelho no céu é brilhante. Todo joelho no céu, todos os anjos, todos os poderes, potestades, todos os dominadores, todos de joelhos diante dele. Isso é Natal. Estou falando dele. Esse é o Natal do cristão. Nós comemoramos o nascimento desse ser todo-poderoso. Nós nos alegramos, é um mês de alegria, porque estamos embaixo do poder desse ser todo-poderoso. É isso que deve movimentar meu coração. Ei, igreja, se alegre, porque o nosso Salvador veio. Ele veio.
o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Os anjos testemunham aqui. Os anjos veem um ser se esvaziando. Como é que é isso? Como é que é isso? Um ser glorioso, exaltado, no mais alto sublime trono, começa a se esvaziar. Começa a tirar, começa a largar. Vamos pensar, começa a ser de pobre, de maneira humana, mas ele começa a parar de brilhar. Ele começa a parar de brilhar, os seus olhos são como chama de fogo, de repente começa a se apagar. Os seus cabelos são brancos como a neve, ele começa a escurecer. Ele começa a se esvaziar, a glória vai começando a sair dele. E ele desaparece dos céus. E de repente 2 células começam a se fundir no ventre de uma mulher na terra. Adivinha? É ele se esvaziando, se humilhando por completo. Deus deixou toda a sua glória para habitar no nosso meio, se fazendo homem. Isso maravilhoso, anjos. Isso maravilhoso, anjos. É muita alegria, Senhor, é muita bondade, é muito amor. Esse Deus é maravilhoso demais. Olha o que ele fez. Que sacrifício é esse? Ele se fez homem, olha onde é que ele nasceu. Ei, homens de toda a terra, fiquem em paz. O Salvador de vocês, enfim, veio. Ele está aqui. Aleluia! É isso, meu querido. Fique de pé. Fique de pé. Vou finalizar essa mensagem em seguida. Então, se o pastor Wagner vai. Nós vamos cear logo em seguida. Nós vamos cear com o coração grato, com o coração feliz, com o coração desejoso, com o coração alegre. Eu quero terminar essa mensagem lendo o versículo que se encontra em Isaías capítulo 9. O versículo todos vocês conhecem, principalmente porque há hinos que usam esse versículo, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro. Ele te aconselha. Ele te aconselha. De vez em quando eu me pego conversando com ele, andando na rua, lá em casa. De vez em quando eu me pego, até às vezes discutindo com ele, que ele me pega pelo problema. Tu pensa que aqui eu sou Deus, para Deus, macho velho. De vez em quando ele fala comigo, ele fala com você, ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é um presente de Deus nas nossas vidas. Ele é um filho que nos foi dado. Ele é um Deus poderoso, Pai eterno. Ele é um príncipe da paz. Não a paz deste mundo, meu querido, mas é uma paz sobrenatural a despeito de qualquer situação e de qualquer coisa. Uma paz que só os crentes conhecem. Uma paz que só aqueles que entregaram a sua vida verdadeiramente ao Cordeiro de Deus conhecem. Eu estou falando desta paz. Se você tem a vida no Senhor Jesus Cristo, você sabe muito bem do que eu estou falando. A palavra de Deus diz que o Espírito testifica com o outro. Ninguém anda enganado no reino de Deus. Ninguém anda enganado no reino de Deus. Ele é o príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio. O domínio dele se estendeu até a minha casa. Casa número 700. Lá no conjunto Casa Gereissage. Um jovem de 20 anos. Ele se estendeu até aquele lugar que tomou. Você pode dizer onde você estava quando ele te tomou também. Ele se estendeu até lá. Ele se estendeu até lá. Ele estenderá o seu domínio.
E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Agora grava o que eu vou dizer agora. Eu vou entregar para o pastor. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele nos guardará pelos séculos dos séculos. Feliz Natal a todos. Que Deus abençoe. Aleluia.